tema de hoje, desenvolvendo ainda, a visão profética, é uma vida sobrenatural para proclamar. Uma vida sobrenatural para proclamar. Então, para que Deus quer manifestar o sobrenatural na sua vida? Para você proclamar, para você contar os feitos do Senhor. Nós cantamos várias letras de música, vários hinos, vários louvores que diz: cantarei e contarei. Então, quando Deus age poderosamente nas nossas vidas, quando Deus manifesta algo, é para a gente contar e cantar. Então, as manifestações sobrenaturais que virão, vão ser contadas, vão ser proclamadas, vão ser testemunhadas para a glória do Senhor. E diz a palavra do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. E novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Então, o que está para acontecer, Deus já vem anunciando. Hoje Deus vai anunciar coisas que vão acontecer no nosso meio, nas nossas famílias, nas nossas vidas pessoais. Vamos orar, Deus quer falar conosco. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus eterno Pai, aqui estamos por Tua vontade soberana, estamos vivendo na Tua visão do Todo-Poderoso, estamos submetidos, Pai, à palavra profética, de olhos abertos, espiritualmente atentos, Jesus, seguimos, Pai, ó Deus, entendendo o que vai acontecer, porque o Senhor está anunciando antecipadamente o que vai manifestar. Prepara-nos, Pai, estes cultos são cultos de anúncio, Pai, de proclamação da Tua parte, para que depois nós possamos ver as manifestações e nós proclamarmos o que Tu fizeste em nossas vidas. Assim nós recebemos a palavra desta noite com alegria e com ações de graças para a glória do Teu reino, e todos digam amém e amém. Uau! Glória a Deus! Muito obrigada, minha bispa, louvado seja Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, vitoriosos em todas as coisas, homens e mulheres chamados por Deus para abrir a boca e proclamar manifestações da soberania de Deus. Nosso Deus é um Deus de ações sobrenaturais. Por que nosso Deus é um Deus de ações sobrenaturais? Porque o nosso Deus é sobrenatural. Digo, meu Deus é sobrenatural. Nós é que muitas vezes limitamos o seu agir em nossas vidas pela forma como nós pensamos ou pela forma como nós medimos o seu poder. Então, não cabe limitações em Deus. Diga, eu não limitarei o meu Deus. As promessas de Deus não falham. E as promessas de Deus vêm se cumprindo em todo o tempo. Nós podemos ver promessas de Deus cumpridas desde o antigo pacto até os dias de hoje. A nossa confissão, a nossa proclamação de fé, ela tem um poder de liberar sobre as nossas vidas o poder sobrenatural de Deus. Então, mais do que nunca, fale aquilo que está na Bíblia. Mais do que nunca, proclame promessas de Deus. Mais do que nunca, abra os seus lábios com fé. Porque esta confissão de fé, esta proclamação de fé, libera, solta sobre as nossas vidas o poder de Deus. Se você precisa ver o poder sobrenatural de Deus, fale, abra os seus lábios e proclame. Amém? Depois dessa breve introdução, eu quero ir para o ponto 1. Nós temos algo precioso aqui. Deus é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, que conhece as nossas necessidades e tem prazer em nos satisfazer. Então, Deus conhece tudo a nosso respeito, Ele nos satisfará e nós proclamaremos cada feito do Senhor. Amados, Deus nos tem em suas mãos. Nós estamos guardados pelo Senhor. Veja o que diz Isaías 49:16. Eis que nas palmas das mãos te gravei, nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então, tudo que envolve a sua vida, que muros no sentido de todo o seu ser, todos os seus envolvimentos, estão o quê? Continuamente perante mim. Nada da sua vida e da minha vida passa despercebido para Deus. Diga, glória a Deus. Salmo 37, versículo 4. Diz assim, agrada-te do Senhor,
e Ele satisfará os desejos do teu coração. Portanto, Deus que tem você nas palmas das mãos dele, o teu nome está gravado, Deus que tem a tua vida constantemente perante ele, este Deus conhece o seu coração, e este Deus que conhece o seu coração, quando vê que é um coração que se agrada dele, que se agrada da obra dele, que se agrada da palavra dele, ele satisfaz desejos que só ele conhece. Diga, eu recebo esta palavra. Diga mais do que isso, diga, eu recebo os desejos do meu coração satisfeitos pelo Deus que me conhece. Muito bem. Ponto número 2. Deus é grande. Diga, Deus é grande. Diga, Ele é o Todo-Poderoso. E nós, amados, nós não podemos limitar a nossa vida pensando pequeno. Como é que alguém que tem um Deus grande e é o Todo-Poderoso pode ter uma vida pequena, uma vida minúscula? Não pode. Então não vamos limitar a nossa vida, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, amém? Então, diga, eu não vou pensar pequeno. Diga mais, diga, mesmo que até hoje eu tenha pensado pequeno, a partir de agora, eu vou pensar grande, eu vou pensar do tamanho do meu Deus. Muito bem. Então lembre-se que você é o que você imagina em sua alma. Aquilo que você pensa a seu respeito é o que você é, o que você vai ser. Ok? Diz a palavra de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que você pensar que você é o que você é. Não adianta você achar que os outros têm uma ideia a seu respeito. Os outros têm a ideia que você tem a seu respeito. Como você se imagina, é o que você é. Se você se imagina pequeno, você é pequeno. Se você se imagina fraco, você é fraco. Se você se imagina limitado, você é limitado. Se você se imagina menos que os outros, você é menos que os outros. Agora, se você se imagina grande, se você se imagina corajoso, se você se imagina capacitado por Deus, se você se imagina um filho de Deus amado, aquele que tem, sabe, Deus como o Todo-Poderoso, é isso que você é. Então, vamos pensar do tamanho do nosso Deus. Vamos pensar como a Bíblia ensina a pensar. Provérbios 24:10 diz assim, olha só. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós temos dias de angústia? Sim, nós todos temos dias de angústia. No dia de angústia é que nós não podemos nos mostrar fracos. Por quê? Porque quem se mostra fraco no dia de angústia, é lógico que não conhece o Deus grande que nós conhecemos. Então, quem conhece o Deus grande que nós conhecemos, no dia de angústia, não pode se mostrar fraco. É ali que você tem que confiar que maior é o que está em você do que o que está neste mundo. Que a angústia vem, mas o choro pode durar uma noite. A alegria virá ao amanhecer. Isaías capítulo 10, versículo 27. Acontecerá naquele dia, receba para a sua vida, que o peso será tirado do teu ombro. Tem um dia em que nós ficamos livres do peso. E o seu jugo, a canga, tudo que foi colocado sobre a sua vida, no teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Que gordura é essa? A unção do Espírito Santo despedaça o jugo. Então quando você fala do que você crê, da grandeza do nosso Deus, a unção de Deus se manifesta e vai despedaçando todo o peso, todo o jugo, tudo que foi colocado no teu pescoço, que se tornou difícil de carregar. Deus despedaça tudo isso. Receba. Diga, Jesus disse que o jugo dele é leve. Diga, é suave. Então que quebre-se hoje, que despedace-se hoje todo o peso que está sobre o teu pescoço. Por causa da unção do Espírito, que já está em nós. Amém? Muito bem. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Aos violadores da aliança, nós não somos violadores da aliança. Pelo contrário, nós renovamos sempre que possível a aliança. Nós ratificamos a aliança com Deus. Mas há os que violam. Há muitas pessoas que nós conhecemos que violaram a aliança. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá.
É o inimigo, é a obra do inimigo. O inimigo faz encher o coração, faz ficar prepotente, faz se achar dono da cocada, rei da cocada. E ele não percebe que está sendo pervertido. Mas os violadores da aliança não nos interessam. Nós somos os que vivem em aliança. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e... Receba agora força de Deus. Força de Deus. Força para quê? Forte e ativo, para agir. Força para agir. Bispo, amanhã é sexta-feira, um bom dia para você agir. Nós não vamos ter segunda aqui, sexta, domingo, dia de cansaço, dia de começar a trabalhar, dia de descanso. Nós somos os conhecedores de Deus, da sua aliança. Nós somos todos os dias fortes e todos os dias ativos. Diga amém. Vamos para o ponto 3. Vamos entrar em concordância com Deus para ver a nossa vitória e a expansão da nossa vida. Então não lute com Deus. Quando Deus fala pela sua palavra. Quando Deus fala pela sua palavra através do altar, não fique, não sei. Não. Olha, amado, concorde. Concorde. Você não tem por que discordar. Eu estou lhe mostrando tudo na palavra. Não é uma palavra de particular elucidação. Não é uma coisa que eu estou imaginando, que eu quero, que eu pensei. Eu estou lhe mostrando a palavra de Deus. Então não tem por que você temer. Concorde com Deus. Porque quando você concorda com Deus, você vê a sua vitória. Os que discutem toda hora com Deus, patinam na vida. Mas quando a gente concorda com Deus, a gente vê a vitória, onde precisa de vitória, e a expansão da nossa vida. Não é isso que Deus prometeu? Expansão, crescimento, ampliação? Então concorde com Deus. Deus é especialista em milagres. Deus é especialista em agir de forma sobrenatural. Amados, Deus não tem limites. Bispo, será que Deus pode? Deus pode. Mas eu pensei que Deus pode. Mas isso é muito... Deus pode. Mas todo mundo diz que não. Deus pode. Deus é especialista. Gênesis 18:14. Vamos ver essa especialidade aqui, que Deus não tem limite. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Pense nisto que você pensou agora, que é muito difícil para você. Pense nisso que é impossível para você. Não há nada para Deus difícil. Não há nada para Deus impossível. Havia uma impossibilidade aqui de Sara ter um filho, de Abraão gerar um filho com Sara. E o Senhor, diante daquela impossibilidade, daquela dificuldade, Ele disse: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo voltarei a ti e Sara terá um filho. Eu não sei quanto tempo vai para Deus fazer o que você disse que é difícil para a sua vida, mas daqui a esse tempo perfeito do Senhor, Ele voltará e isto vai estar manifestado na sua vida, para que você proclame as maravilhas do Senhor. Receba, em nome de Jesus. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. O Senhor acabou de falar isso. Qual era o tópico que nós estávamos estudando antes dos versículos? Temos que concordar com Deus. Temos que entrar em concordância com Deus. Se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Concorde, não coloque objeções. Olha aqui o que vem o Espírito lhe dizer agora. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Não entre com lógica. Não entre com, mas foi assim até agora, mas não foi assim, mas não aconteceu, mas eu não sei de onde. Isso é se estribar no próprio entendimento. Deixa o teu entendimento de fora e confie no Senhor de todo o teu coração. Por quê? Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai acertar o que precisa ser acertado. Ele vai endireitar o que está torto, até que aconteça o que Ele te prometeu. Ponto 4. Vamos aumentar a nossa visão espiritual. Diga, eu vou aumentar a minha visão espiritual. Amado, é aumentar, é ampliar, né? Sabe, cabresto não foi feito para gente.
Por que se põe no animal? Porque ele não pode olhar amplo, porque ele não tem direção, senão ele se perde, ele tem que olhar só um caminho. Você tem que olhar com a visão do Todo-Poderoso. Se Deus quiser ampliar a tua visão, deixa Deus ampliar a tua visão. Se você agora só viu uma coisa, abra-se em 2019 para ver muitas possibilidades. Nós vamos aumentar a nossa visão espiritual. Eu já estou olhando coisas e vendo coisas que eu não via. Mas há 24 anos, Deus nos deu uma visão. Deus nos deu uma visão, aquilo que era capaz de enxergar há 24 anos, com a experiência que a gente tinha, com a maturidade que a gente tinha. 24 anos se passaram, nós temos muito mais experiência, muito mais intimidade com Deus, muito mais conhecimento, muito mais visão, e hoje a nossa visão está ampliada, e eu peço a Deus que amplie a visão da igreja, para que a gente veja o que a gente nunca viu. Amém? Olha lá, Gênesis 15, 1 a 5, o que aconteceu? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Veja bem, às vezes nós estamos ouvindo Deus falar uma palavra, uma promessa, e você diz: Senhor, não é bem isso que eu quero aquilo que o Senhor sabe, onde é que está o desejo do meu coração. Algumas pessoas dizem: não, eu não quero, eu já tenho dinheiro, não é isso que eu quero, o Senhor sabe o que eu quero. Algumas pessoas têm uma família brilhante e dizem: Senhor, o Senhor sabe o que eu quero, ampliação do trabalho, da vida profissional, do recurso. Amado, Deus sabe o que cada um precisa. Abraão ali, quando Deus disse: olha, eu vou te surpreender, ele disse: olha, Senhor, não precisa me surpreender muito não, o que eu quero é um descendente. Disse mais Abraão: olha lá, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão era rico, Abraão era saudável, Abraão tinha tudo, Abraão era abençoado, Abraão tinha família, Abraão tinha muitos empregados. O que ele queria? Um descendente, um filho natural. Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: se prepare para respostas rápidas do Senhor. Ele disse que esse ano ele está apressado em falar, em agir. Amém? Receba a resposta rápida do Senhor. Esta noite Deus está respondendo a muita gente aqui. Aquilo que você diz: Senhor, mas o Senhor sabe o que é o que eu quero, o que eu preciso, onde é que está o propósito da minha vida? O propósito da vida de Abraão era nessa descendência. Deus mostrou isso. Então, o Senhor vai lhe responder logo. E ele disse: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Versículo 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha, o Deus que fala, ele mostra, ele dá sinais, ele respalda o que ele está falando. Olha para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Aquilo que você não pode, mensurar, aquilo que você não pode imaginar, é o que Deus vai manifestar na sua vida. Receba, amplie a sua visão, amplie, expanda a sua visão espiritual, amém? É hora de nós crermos incondicionalmente naquilo que Deus diz. Gênesis 15, 6 e 7, continuando, diz assim: ele creu no Senhor. Se você hoje crer no Senhor, se você misturar a fé ao que o altar está lhe trazendo da parte de Deus, ele creu no Senhor, e isso, o fato de crer, lhe foi imputado para a justiça. Ele foi justificado, ele foi salvo ali naquele momento, porque ele acreditou. A obra de Deus estava ali pronta para se manifestar. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Diga: eu recebo o que Deus quiser me dar. Amém. Romanos 4, é Paulo agora fazendo menção deste fato maravilhoso e extraordinário na vida de Abraão. 17 a 21 diz assim: como está escrito que nós estamos lendo lá em Gênesis: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É Deus que chama à existência na sua vida o que ainda não tem, aquilo que você não vê. Amém? Versículo 18. Abraão esperando contra a esperança. Por que esperando contra a esperança? Ele não tinha na carne nenhuma esperança. Ele era idoso. A sua esposa era idosa. Não tinha mais menstruação, ela era estéril. Ele esperou numa promessa contra esperança, não tinha nada para facilitar o acontecimento do que Deus havia dito. E Abraão, esperando contra esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé. Você não pode enfraquecer na fé. Você tem que se manter na visão, no foco, sem distrações. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Esta é uma noite para você se fortalecer, dar glória a Deus, porque vai acontecer o que Deus disse que vai acontecer. Ele está anunciando Isaías 42, nós acabamos de ler para começar a mensagem. Ele está anunciando coisas que vão acontecer. Então se prepare aí, porque o que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Diga, eu estou convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu. Então nós estamos prontos para receber de Deus as mais ricas bênçãos. E nós não vamos colocar limites no que Ele pode fazer em nossa vida. Vamos, igreja? Nós não vamos colocar limites em Deus. O Senhor tem milagres a realizar em você. O Senhor tem milagres a realizar através de você. Portanto, mantenha firme a sua confiança. Mantenha firme a sua confissão para que você colha com abundância. Ele promete em Deuteronômio 1, versículo 8. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Tem coisas colocadas diante de nós. Amplie a visão e veja o que Deus está colocando diante de nós. Entrar e possuir. Vai! O Senhor está dizendo, está esperando o quê? Agora é hora. Entrar e possuir a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nós somos descendência de Abraão, Isaque e Jacó pela fé em Cristo Jesus. Então há para nós também uma terra prometida. E se nós passamos o Jordão o ano passado, retrasado, e se nós ficamos ali em Gilgal, sendo preparados, olha a coerência da palavra de Deus, em Gilgal, preparados, fazendo planos, entendendo a visão do Todo-Poderoso. Eu aviso a igreja profeticamente que em 2019 nós entraremos na posse da nossa terra prometida. Nós vamos tomar posse do que Deus preparou de antemão para nós. Igreja Cristo Vive São Paulo, é a nossa hora. E então eu entro no ponto 5 desta noite. É hora de tomar posse do que Deus nos entregou. É hora ou não é? Quem sente no seu coração, não precisa fazer de euforia, mas quem sente pela fé mesmo, que é hora de tomar posse. E se Deus testifica aí dentro, não há ninguém que vá negar isso. Porque agindo Deus, quem impedirá? Então, para eu ilustrar esse ponto 5, que é o último ponto do estudo de hoje, eu quero falar de José. Que José que eu vou falar? Não é o José, marido de Maria, pai de Jesus. Eu vou falar de José, um dos filhos de Jacó, um dos patriarcas, porque nós somos descendentes deles. Pela fé em Jesus, nós temos histórico nessa família. E eu quero lhe falar de José especificamente, porque uma das palavras proféticas, um dos braços proféticos das manifestações da soberania de Deus, é o início de 7 anos de vacas gordas. O que significa exatamente isso? Será que nós vamos viver isso mesmo? Será que 2019 é o primeiro ano desses 7? Para quem está duvidando, eu preciso lhe fazer um pouquinho do histórico da vida de José, porque a vida de José é um pouco da nossa história também. Nós nos identificamos com o processo para José chegar onde ele chegou. Então eu queria começar, eu vou ler alguns versículos seguidos, e os irmãos vão se situar
no contexto bíblico para você ir se identificando com José, ok? Gênesis capítulo 37, versículos 1 em diante, diz assim: habitou Jacó nas terras da peregrinação de seu pai. Quem era o pai de Jacó? Quem sabe? Abraão, Isaac, Jacó. Quem era o pai de Jacó? Isaac. Muito bem, então nós estamos aí na descendência da promessa. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai Isaac, na terra de Canaã. Eles chegaram lá onde Abraão foi levado por Deus, a terra dada para aquela descendência. Esta é a história de Jacó. Tendo José, essa é a história de Jacó. Parou Jacó aí. Agora vai começar a falar do filho de Jacó. Esse filho de Jacó era o 11º filho. Até aquele momento, ele era o último filho, ele era o mais novo. Depois ele teve um irmão, Benjamim, e aí a sua mãe morreu, né, no parto. Vamos lá. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Quer dizer que os irmãos eram rebeldes, eram cheios de falcatruas, e José tinha que dar relatório, porque ele era um administrador dos negócios, ele apresentava relatórios ao seu pai. Ora, Israel é Jacó, que tem o seu nome mudado agora para Israel, tá? Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Não é porque ele era parcial, é que Jacó amava uma única mulher. Jacó amava Raquel. E quando ele foi se casar, você sabe a história, deram Lia, a solteirona, a mais velha. E fizeram ele trabalhar, o sogro fez ele trabalhar mais 7 anos. Ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, teve que casar com Lia, mais 7 anos para ele casar com Raquel. Nesse meio tempo, deram 2 escravas para ele, que ele teve filhos com essas escravas. Os filhos delas são da descendência também, desses filhos da descendência de Abraão. Mas a mulher do amor dele era Raquel. E o filho dessa mulher era José. Por isso ele amava José. Porque ele era o filho do grande amor, da grande paixão da vida dele. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Os sonhos de José eram sonhos proféticos, eram sonhos com visões de Deus, era um propósito de vida. Então vá se identificando, porque Deus nos mostrou os sonhos, nos deu sonhos, nos colocou visões, nos deu propósitos de vida. Assim ele fez com José também. Mas o fato dele contar o seu sonho fazia com que os seus irmãos o odiassem cada vez mais. Versículo seguinte: pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Olha ele na inocência dele falando: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Ele mesmo não entendia, mas ele estava repartindo com seus irmãos. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Os irmãos já têm aqui, olha. Eles já têm, né, o que está para acontecer lá, já estava lá dentro, né, Deus anunciando. E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Quanto mais sonho você tiver na vida, quanto mais propósito de existência, mais ódio se levanta contra a sua vida. Isso é natural. Teve ainda outro sonho, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, tentava entender, né, o que estava ali sendo revelado. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Ele estava sempre pronto, né? Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras?
Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, os próprios irmãos, igreja. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Você sabe o que falam de você e de mim quando a gente chega em algumas rodas de escarnecedores? Não que a gente vá se assentar lá, não é? Mas alguns que não gostam, que não creem em Deus, olham para nós quando nós temos fé, esperança e confiança e começamos a dizer: Deus disse, Deus falou, Deus vai fazer, Deus está agindo na minha vida. Lá vem o sonhador, lá vem o lunático, o fanático. Olha lá, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Tem gente que vai dizer: vamos ver o que é que vai dar esse projeto de vitória que você fez esse ano. Vamos ver em que é que vai dar essa sua, essa sua coragem, essa sua força, essa sua confiança em Deus. Versículo 20. Já falamos? Já falamos. Que lhe dará o sonho. Muito bem. Você sabe o que se passou aí? Não vou ler toda a história, só para você entender. Até ele realizar os sonhos proféticos, até o propósito de Deus se concretizar na vida dele, ele passou por bons bocados. Não bons, maus bocados. Mas o Senhor sempre esteve com José. Você veja que até quando ele estava ali, 17 anos, meio perdido no meio do caminho, sem achar os irmãos, um homem apareceu e disse: o que você está procurando? Ah, meus irmãos estão apacentando. É lá. Na sua vida e na minha vida, amados, quando nós temos um grande propósito de Deus, quando nós temos sonhos para realizar da parte de Deus, em algum momento ficar meio assim, meio aéreo, meio perdido, meio, sabe, cadê, onde é que está o rumo? O Senhor vai colocar anjos. Ele já falou do ministério angelical para nos guiar pelo caminho que nós temos a seguir. E tem certas coisas que todos nós temos que passar, amém? Temos que ser talhados, trabalhados para chegar à concretização do propósito de Deus. Vamos continuar, do 28, quero ler o 28 e o 36, diz assim, olha só. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José passaram daquela cisterna que tinham jogado, e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então, jogaram ele na cisterna, passaram os mercadores, falaram: vamos vender. Ah, ele é escravo. Venderam José como escravo. Diz o versículo 36, olha só. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Pense comigo, quantas pessoas poderiam ter comprado aquele escravo? Muitas. Era um mercado só de escravos. Todas as pessoas que precisavam de escravos iam ali. Mas ali naquele mercado de escravos existia um homem, oficial de Faraó. E ele olhou para José e ele disse: vou comprar este escravo e vou levar para a casa de Faraó. Vamos ver o que diz no capítulo 39, a partir do 1, vamos ver o que acontece. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor era com José. Diga: o Senhor é comigo. Diga: não importa por onde eu ande, o Senhor é comigo. Quem crê nisso? Amém. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Ele era um escravo próspero. Ele ainda estava debaixo de um jugo, mas ele já era próspero. Tudo que ele punha as mãos prosperava. Não era a prosperidade que Deus tinha para ele, mas tudo que ele fazia prosperava. Pode você não ter chegado onde Deus vai lhe levar, mas em tudo que você colocar a sua mão, tem que ver a prosperidade do Senhor. Vamos lá, versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tem gente que vai estar observando você. Lembram-se quando eu falei, dentro do contexto de Neemias, que Neemias era um copeiro do rei, ele estava na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Não importa onde nós estejamos, o Senhor vai nos fazer brilhar onde quer que a gente esteja. E tem gente olhando para nós. E Potifar estava vendo que tudo que ele fazia era bom, tudo prosperava, tudo brilhava. Logrou José mercê, favor perante ele.
a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha só, ele ainda era um escravo, mas ele começa a aparecer, ele começa a prosperar, ele começa a brilhar, e ele vai chegar onde Deus tinha para ele. Versículo 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Deus abençoou a casa de um ímpio, de um egípcio, por amor a José. Você está num lugar que você é capaz de abençoar pelo amor que Deus tem à sua vida. Então não menospreze o seu local de trabalho, não menospreze a casa onde você mora, não menospreze as pessoas que estão à sua volta. Por amor a você, estas coisas, pessoas são abençoadas. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Diz o versículo 6, Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência, José era bonito à beça, José era tanquinho, José era fortão, tinha bíceps, tinha perna, coxa, ele era o cara. Além de ser o cara no visual, ele tinha a bênção de Deus. Imagina o que esse homem atraía de atenção para si. E ele foi atrair a atenção de uma mulher ímpia. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, pôs os olhos em José. A mulher de Potifar, do oficial do exército do faraó, pôs os olhos em José e lhe disse: o quê? Vocês pensam que isso é do século 21? Antes de Cristo. O que ela disse? Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor. Aquela mulher era uma distração. Aquela mulher era tirá-lo do foco. Ai, se ele se deita com ela. Mas o que ele disse? A mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Pode continuar. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja que homem sério, que homem focado, escravo, porém temente a Deus, sabendo que Deus tinha um propósito maior para a sua vida, não se distraiu, não saiu do seu foco. E ele disse, no versículo 10, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Então o que aconteceu? Ele nem tchum. Você sabe o que vem a história por aí? Essa mulher prepara uma cilada, não vou ler todo o capítulo. Ela chama ele para o quarto dela, se deita, e quando ele vai escapar, ela agarra a túnica dele, ele sai peladão, ela fica com a túnica, e é a prova que o diabo precisava para dizer: aconteceu, foi consumado. Então vamos lá, vamos pular para o capítulo 40, por favor. 39, não é? 39. É, amado, 39, isso. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, Potifar ouviu o que ela falou, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. Versículo 20, vamos lá. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Tem um detalhe aqui. Potifar pegou José e jogou numa prisão. Em que prisão José foi parar? Presta atenção. Não era uma prisão comum. A prisão que José foi parar é onde ficavam os encarcerados os presos do rei. Quem era o rei? Faraó. Então todo mundo que o rei mandava para a prisão, ia para essa prisão específica, onde José, como oficial, como escravo de um oficial do rei, também foi mandado. Desígnios de Deus. Você pensa que a sua vida está solta?
Você pensa que o que está acontecendo hoje está desconectado? Está tudo dentro de um grande desígnio e propósito do Senhor. Não despreze o que está lhe acontecendo, mesmo que você não entenda. Agora você tome para si o que disse Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Tem um propósito de Deus na sua vida? Tudo está cooperando e vai lhe levar para esse propósito de Deus. Tudo está cooperando. Os amados acham que José via coerência no que estava acontecendo naquele momento? Lógico que não. José não entendia por que os irmãos jogaram ele no buraco. Por que os irmãos venderam como escravo? Por que ele foi comprado e foi parar na casa daquele homem? Por que estava indo tudo tão bem, de repente aquela infeliz dos infernos energizada apronta essa? Por que José vai parar na prisão? Amados, José não viu nenhuma coerência durante todo esse processo. Mas ele não se distraiu, ele não saiu de temer a Deus, ele continuava glorificando a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Onde eu estou? 21. O Senhor, porém, era com José, de novo. Ele foi benigno, ele deu mercê, de novo, favor perante o carcereiro. Ele teve favor perante Potifar. Ele teve favor agora perante o carcereiro. Ele estava numa prisão, versículo 22. O qual o carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. De novo, ele era a melhor pessoa que poderia existir dentro daquele cárcere. Ele era excelente em tudo o que ele fazia. Ele era focado. Ele disse: eu sou escravo, vou ser o melhor escravo. Eu sou administrador de Potifar, eu vou ser o melhor administrador. Agora eu sou um preso, eu vou ser o melhor preso. Agora eu fui colocado aqui para trabalhar nesse cárcere, eu vou ser o melhor trabalhador desse cárcere. E ele fazia tudo quanto o carcereiro lhe mandava, e nem pré-anunciando o que ele vai manifestar na sua vida. Mesmo que ainda não tenha acontecido, mesmo que pareça tardio, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. E Deus está colocando também na sua vida pessoas com visão. O que é isso? Deus colocou ali 2 homens no cárcere que tinham sonhos, visões, para que José ajudasse aquelas pessoas a interpretar aquelas visões. Então, quando você está na sua trajetória para chegar aonde Deus quer que você chegue, Deus coloca na sua vida pessoas para você ajudar também. Não olhe só para si. Comece a perceber quem você tem que ajudar a concretizar a sua visão, a entender qual é a visão. Porque ali no cárcere, José tinha um papel importante. Fazer aqueles homens entenderem a visão de Deus para eles. Para um era terrível, ele seria decapitado. Para o outro era maravilhoso, ele seria reintegrado à casa do rei, à casa de Faraó. E é esse homem que, ao ser reintegrado lá, um dia Faraó sonha e ele se lembra que tinha alguém lá no cárcere que interpretou o sonho dele e do outro servo do Faraó. E então Faraó manda chamar a Munga. Em nenhum momento José murmura, em nenhum momento ele questiona Deus. Vamos aprender a ter essa postura espiritual com José. Não questione a Deus. Está difícil de passar pelo que você está passando? Imagine José sendo vendido por 10 irmãos como um escravo. E ele era proprietário de terras. Ele era um patriarca. Ele era um filho de Abraão. O que é que lhe fizeram que dói tanto? Doeu para ele.
Te desprezaram? A ele também. Deram as costas a você? A ele também. Te venderam, te trocaram? A ele também. Você se sente escravo de alguma pessoa, de alguma situação, de alguma circunstância, de algum vício? Ele foi escravo sem ser escravo. Você não é escravo, você é livre por Jesus Cristo. Se alguma coisa lhe aprisiona, entenda, vai passar. Vai passar. Vai passar. Levantaram falso testemunho contra a sua vida. Apareceu uma mulher de Potifar, inventando mentiras, falando contra a sua moral, contra a sua integridade, contra a sua vida espiritual. Não prevalecerá. Deus é por você como sempre foi por José. Deus é com você como sempre foi com José. Você tem que mais do que nunca pegar o sonho que Deus lhe deu, a visão, o propósito de vida, e dizer: eu sei porque eu estou passando por tudo isso. Porque o meu Deus é grande, a minha visão é grande, o meu propósito é grande, onde eu vou chegar é grande. E as lutas que eu estou vivendo são compatíveis também com este grande de Deus. Mas o Senhor é comigo, o Senhor é por mim. O Senhor me fortalece, o Senhor me ajuda, o Senhor envia anjos, o Senhor me mostra o caminho a seguir, o Senhor me livra do mal, o Senhor é a minha justiça. O tempo todo o Senhor foi a justiça de José. O tempo todo o Senhor é a nossa justiça. Todos caíram, todos ficaram para trás. José foi se tornaram realidade. Eu declaro nesta noite, por fé, que todos os nossos sonhos dados pelo Senhor estão prestes, mais perto do que nunca, de se tornarem realidade. Eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, que chegou o tempo de entrarmos e tomarmos posse da nossa terra prometida. Chegou o nosso tempo, a nossa hora. Os sonhos todos dados pelo Senhor serão realidade. Aleluia.